Boa noite e bem-vindos ao Pensamento Crítico desta semana. No programa de hoje vamos tomar o pulso ao impacto social da pandemia de Covid-19 em Portugal, bem como da situação económica de muitas famílias que viram a sua vida transformar radicalmente. Para abordar estes temas vou contar com a participação de Susana Peralta, economista, e de Pedro Magalhães, investigador. Pedro, começo por ti. Pedro e Susana, obrigado por terem aceito o meu convite. Pedro, como é que tem sido, explica-nos um pouco o que é que fazes, qual é que é o teu principal core de atividade e explica-nos, se faz favor, como é que os portugueses têm vivido estes últimos 2 meses, 2, 3 meses de pandemia. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou cientista político e trabalho fundamentalmente na base de inquéritos à população, todo o tipo de inquéritos sobre opiniões e atitudes. E é evidente que desde o início da pandemia que a nossa preocupação tem sido, na medida do possível, tentar tomar o pulso às opiniões, às experiências, aos comportamentos das pessoas depois do início da pandemia. Responder à tua pergunta demoraria muito tempo, mas eu se calhar destacava 3 ou 4 ideias daquilo que nós fomos retirando dos inquéritos. A primeira ideia é de que parece haver, e isso não é verdade em todos os contextos, mas parece haver por parte da população uma confiança relativamente elevada em relação às autoridades e às decisões que estão a tomar. Isso era verdade em março, quando nós fizemos o primeiro inquérito, cujos resultados foram publicados no Expresso e na SIC, e continua a ser verdade agora. No próximo sábado vamos ter outros resultados e posso dizer que não há alterações desse ponto de vista. Portanto, isso aconteceu em vários países, não aconteceu noutros, onde de facto a população, com a passagem do tempo e com o aumento das infecções e com o aumento das mortes e com algumas decisões que foram tomadas, perderam um pouco dessa confiança. Isso em Portugal não existe. É evidente que para os eleitores que à partida já tinham alguma predisposição para apoiarem, por exemplo, o Partido Socialista ou o Governo, essa confiança é um pouco maior, mas não é, na população em geral essa confiança existe. A segunda ideia que eu destacava é que houve um apoio muito grande, muito forte à declaração do estado de emergência e às restrições que estavam previstas, mas eram cerca de 90% que estavam de acordo, mas desses 90%, quase metade queria medidas ainda mais restritivas. E aquilo que estamos a verificar e aquilo que começa, no fundo, a poder ser um tema de discussão muitíssimo complicado, cheio de dilemas, é que a população ainda está, apesar do desconfinamento, numa fase de grande receio, grande ansiedade, a pressentir riscos em todo o tipo de atividades e, independentemente do confinamento, das regras ou do fim do estado de emergência ou do fim do estado de calamidade, uma coisa são as decisões políticas, outra coisa é o comportamento das pessoas. As pessoas já tinham começado a adotar comportamentos preventivos antes do estado de emergência e as indicações que temos, e penso que o inquérito, que os resultados são conhecidos sábado, vão confirmar isso, é que terminado o estado de emergência e entrando numa fase de algum desconfinamento, continua a haver muita preocupação, ou seja, o receio perfeitamente natural, a preocupação, a ansiedade não desaparece com, no fundo, as decisões de desconfinamento que vão sendo tomadas. Parece um bocadinho insensível a essas decisões. A terceira ideia que eu destacaria tem a ver com diferentes percepções e atitudes em diferentes grupos de população. E aqui podíamos falar há muito tempo, eu não tenho esse tempo, vocês também não, mas a idade é um fenómeno muito interessante. Nós poderíamos pensar que as pessoas mais velhas estariam muito mais ansiosas, muito mais preocupadas com a pandemia, porque naturalmente sabemos, de todos os estudos que existem, que o Covid-19 é muito mais letal junto dos escalões etários mais elevados. E, no entanto, não é isso que se verifica do ponto de vista subjetivo. Do ponto de vista subjetivo, são os mais jovens que muitas vezes aparecem como os mais preocupados, os mais receosos,
Também porque as pessoas naturalmente não pensam apenas em si próprias, não é? Pensam naqueles com quem interagem. Quando esta pandemia traz um risco para os indivíduos, mas o risco é também para aqueles com quem contactam. E é curioso verificar que entre os mais jovens, em vários indicadores e em vários aspectos, o desejo de mais restrições, o receio maior das consequências, está lá e não está tanto nos mais velhos. A última ideia, e passo, acho que é uma ideia em que a Susana naturalmente pode pegar muito bem, tem a ver com as consequências económicas. Nós no primeiro inquérito de março perguntámos às pessoas se já tinham sofrido perdas de rendimento, isto no final de março, mesmo no princípio do processo, e fomos ver como é que essa percepção e essa realidade de perdas de rendimento se distribuía não só em diferentes níveis de educação, mas também em diferentes níveis de rendimento. O rendimento, as pessoas não nos deram o seu valor de rendimento, isso é uma coisa que o INE consegue obter, quem faz inquéritos de outra forma tem muito mais dificuldade, mas no fundo o seu grau de conforto com o rendimento que tinham. E nessa primeira fase da pandemia era muito evidente que o impacto estava a ser extremamente desigual. Ou seja, entre as pessoas com menores níveis de rendimento e entre as pessoas com menores níveis de instrução, aqueles que já tinham sofrido perdas de rendimento e que diziam que se isto se prolongasse um mês iriam ter dificuldades em pagar despesas básicas, era maior, junto, digamos, dos escalões de instrução e de rendimento mais baixos. E uma questão muito interessante para mim, e não sei se já há resposta, é o de perceber se passado este tempo até agora, com algumas medidas que foram adotadas, se esse impacto da pandemia foi um pouco mais reequilibrado. Seja do ponto de vista de algumas medidas de apoio, por exemplo, a profissionais, trabalhadores independentes que estavam extremamente desprotegidos no início deste processo, algumas medidas de apoio a trabalhadores por conta própria, e por outro lado também por via de haver pessoas que tinham rendimentos mais elevados e que com a continuação deste processo podem ter sentido um impacto maior. Importa também dizer que para uma pessoa com rendimento muito elevado perder 1/3 do seu rendimento é uma coisa, para uma pessoa com rendimento muito baixo perder 1/3 do seu rendimento é outra. Vamos já falar sobre... Exato. Mas no fundo seriam estas as ideias que eu destacaria dos inquéritos que temos feito até ao momento. E eu lanço inclusive para a Susana, porque é curioso que tenhas falado disso, Pedro, porque ainda ontem o FED lançou um resultado de uma sondagem que efetuou, em que 40% das famílias ou dos lares com rendimentos anuais abaixo dos $40.000 por ano sofreram uma perda de posto de trabalho. Portanto, nessas famílias, pelo menos alguém perdeu o posto de trabalho, o que é brutal, não é? Portanto, 40%, nós estamos aqui a falar da taxa oficial de desemprego de 14,7%. Lá, portanto, é uma coisa que afeta de uma forma pouco proporcional. Susana, tu, esta desigualdade, pelo menos numa fase inicial, foi clara e continua a ser hoje uma realidade. Portanto, as famílias menos favorecidas têm sentido na pele efeitos mais gravosos dos efeitos das medidas de quarentena? Então, em primeiro lugar, boa noite e obrigada pelo convite outra vez para estar aqui, Marco. O que eu queria dizer era, relativamente a isso, a resposta certa que nós todos temos é nós não sabemos. Enfim, o Pedro tem mais informação sobre isso do que nós, porque de facto eles no ICS Isqueté têm estado a conduzir estes inquéritos, que são muito úteis e que, pronto, são feitos com base em amostras representativas da população e, portanto, é algo que nos permite ter uma ideia do que acontece. Eu devo confessar que eu não vi esses números do FED, mas em Portugal nós temos, na verdade, um organismo que sabe exatamente quem é que são as pessoas que estão a ser afetadas pela crise, que é a Segurança Social. A Segurança Social sabe a quem é que está a pagar apoios em sede de layoff, sabe a quem é que está a pagar apoios em sede de os apoios de acompanhamento à família, para quem tem filhos em idade escolar com idade inferior a 12 anos,
sabe o problema dos trabalhadores independentes que o Pedro referiu e que é evidentemente bastante grave, enfim, que foi bastante grave e depois, enfim, foram sendo melhoradas as medidas ao longo do tempo, mas de qualquer forma a Segurança Social também sabe a quem é que está a pagar e agora, há poucos dias, o Governo desenhou, enfim, um pacote para chegar às pessoas que tendo rendimentos informais, ou seja, o que é que nós queremos dizer com rendimentos informais? Queremos dizer aquelas pessoas que não descontam, não é? É a forma, digamos, comum de nos referirmos a essas pessoas, portanto, que têm fontes de rendimento, mas que no fundo não as declaram, e o Governo desenhou um pacote de apoio a essas pessoas que é de metade do indexante de apoios sociais, portanto estamos a falar de 220 euros por mês, enfim, é um apoio que não é muito generoso, mas que além disso inclui um incentivo para essas pessoas passarem para o lado formal e portanto começarem a fazer descontos, e isso é evidentemente algo que o Governo fez e que me parece a mim bem. Mas repara, a Segurança Social sabe isso tudo, portanto, isto é catastrófico, nós estarmos sempre aqui a discutir com base em inquéritos que o Pedro e os seus colegas vão fazendo e bem, porque este de facto é verdadeiro serviço público, mas é inacreditável que a Segurança Social não ponha cá fora uns valores, eu já nem falo de dar os microdados anonimizados aos investigadores, para o Pedro e para mim e para outras pessoas que aí estão, gostavam de estudar estas coisas, podemos olhar para aquilo, mas pelo menos, se tu fores à página do GEP, que é o grupo de estudos de estatística e projetos do Ministério da Segurança Social, mas enfim é um site que tem estatísticas e que tem lá, na verdade, atualizações praticamente diárias das estatísticas dos apoios que estão a ser colocados no terreno por causa desta crise da Covid-19, só que isso tem apenas um número total, diz-nos apenas quantas pessoas é que estão a receber layoff. Sim, esses também são os números que eu tenho vindo a acompanhar, mas isso é muito insuficiente, quer dizer. Não nos diz nada relativamente a essa questão que tu, por exemplo, esse número que o FED pôs cá fora, dos tais 40% de pessoas que já perderam pelo menos um emprego numa determinada faixa do rendimento da população, a Segurança Social sabe isso e podia nos dizer isso e portanto eu fico sempre um bocadinho perplexa porque aliás ainda ontem na audição quando o Ministro das Finanças foi ao Parlamento isso foi-lhe perguntado, a questão dos microdados foi por acaso levantada porque eu vi isso e ninguém responde, ninguém sabe, portanto eu acho que a minha resposta à tua pergunta é a seguinte, eu julgo, enfim eu tomo por boa evidentemente a evidência que vem dos inquéritos do Pedro e que também aquilo que nós vemos, as evidências que são todas elas sinais parciais e sinais que não são representativos da população, como por exemplo as notícias que nos surgem dos vários das organizações, das ONGs que dão apoio alimentar, etc. Portanto, tem havido de facto, quem lê jornais percebe que há sinais preocupantes acerca do impacto desigual desta crise. Temos outros sinais preocupantes, por exemplo, este surto que se falou no início da semana na Zambuja. Aquilo é o quê? São pessoas que no fundo não puderam deixar de trabalhar porque trabalham em centros logísticos, que tiveram de continuar a frequentar os transportes públicos, a CP ainda não foi clara sobre se de facto houve ou não houve um aumento da extensão do número de carruagens, sobretudo agora no período de desconfinamento, portanto, estas pessoas no fundo estão a expor a sua saúde a riscos que nós os três que estamos aqui a conversar pela natureza burguesa e de serviços da nossa profissão não temos que nos expor, não é? E portanto isso tudo são sinais que se adensam. O que o Pedro acabou de dizer acerca de agora a crise estar a chegar a rendimentos mais elevados, eu acredito que sim, porque de facto o prolongar da crise leva, enfim, nós sabemos que a crise cada vez, repara, o FMI esta semana veio dizer que afinal as estimativas super pessimistas que tinha posto cá fora em março, afinal enganou-se e vai ser muito pior. E portanto é evidente que a crise, à medida que se vai adensando, vai varrendo, não é, camadas da população que à partida estavam protegidas da crise, mas como o Pedro disse bem, uma coisa é tu perderes um terço do rendimento quando tens um rendimento mais confortável, outra coisa é quando tens um rendimento menos confortável. Isso portanto, é por acaso, deixa-me dizer, isso é por acaso um tema que eu hei de voltar no outro programa que eu acho que é muito importante, que é perceber realmente que não é claramente a mesma coisa uma pessoa que ganhe 5.000 euros perder um terço do que uma pessoa que ganhe 1.000 euros perder um terço. Portanto, e nós temos que começar a pensar naquele rendimento mínimo de dignidade, que nós não falamos, aliás, fala-se aqui e acolá, fala-se no rendimento mínimo de inserção ou no ordenado mínimo, mas não se fala naquilo que é mais importante, que é aquilo que as pessoas deveriam ter como mínimo de dignidade e que claramente é muito desproporcional a alguém que ganhe 1.000 e a alguém que ganhe 5.000, porque depois também enfrentam as dificuldades de outra forma.
Susana, mas deixa-me perguntar-te o seguinte, porque é certo que têm vindo outros programas de apoio, mas, por exemplo, o setor do alojamento local, neste momento ainda continua completamente desprotegido, porque eles não são nem carne nem peixe, nomeadamente porque não descontam para a Segurança Social, não estão abrangidos por nenhum daquelas medidas de apoio, nomeadamente dos subsídios, porque esses que tu falaste, há uns que só descontam ou só vão receber se descontassem nos últimos 12 meses, outros se passarem a descontar. O AL não se situa em lado nenhum e já existem bastantes pessoas a viver ou que viviam exclusivamente do AL. A questão é esta, nós estamos a criar aqui quase remendos para diversos setores, o problema é que há sempre alguns que ficam fora. É verdade, é o problema da malha. Claro, tu constróis uma malha de proteção, não é? Constróis uma rede, temos que pensar nisso como uma rede de pescador. Ela pode estar mais acima ou mais abaixo, isso é o nível do apoio que tu dás, e depois ela pode ser com buracos maiores ou buracos menores. Agora, é evidente que o governo português tem uma capacidade de chegar às pessoas que é mais limitada, vamos dizer, do que, por exemplo, o governo alemão. O que nós sabemos é que metade daquilo que está a ser gasto neste momento com o apoio às economias no contexto da crise, não estamos a falar do relançamento, que será um momento posterior, mas metade do que está a ser gasto na União Europeia está a ser gasto pela Alemanha. Portanto, há países que de facto têm uma capacidade superior pelo seu nível de endividamento, pela sua capacidade de gerar receita fiscal, de conseguir ser mais generosos. E o que acontece é que realmente a malha portuguesa foi desenhada muito larga, portanto com buracos muito grandes por onde cai muita gente. E o governo tem vindo a fazer um esforço para quanto a mim, enfim, tardio, e até porque várias pessoas, incluindo eu própria, desde muito inicialmente fui alertando para a atenção que há aqui muitos nichos, como tu dizes, não é? Que não estão abrangidos pelas várias políticas que estão a ser desenhadas pelo governo, e depois havia outras coisas absurdas, basta dizer que o layoff foi alterado, eu julgo 6 vezes o diploma do layoff, não é? Uma das coisas que tu não queres fazer quando desenhas um apoio assim é ser extremamente exigente relativamente à diminuição da atividade. Dizer, eu só te apoio, por exemplo, ao início os apoios para as pessoas que tinham trabalho independente era apenas se tu perdesses completamente o teu rendimento, isso não faz sentido nenhum, até porque tu estás a dar incentivos às pessoas, que às vezes entre uma coisa e outra mais vale não trabalharem algo que consigam, para apesar de tudo conseguirem ter algum apoio, portanto isso não faz nenhum sentido, isso foi sendo alterado pelo governo ao longo do tempo. E agora, o que é que eles fizeram? Agora recentemente de facto desenharam finalmente um apoio para as pessoas que têm rendimento informal, mas continua a haver muitas falhas e repara, no caso do alojamento local é especialmente gravoso quanto a mim, porque nós vamos estar numa situação em que o turismo não vai voltar tão cedo, ou seja, Portugal, nós sabemos que tivemos um crescimento nos últimos anos que foi muito baseado no turismo e numa série de serviços que rodam à volta do turismo, a própria restauração, muito entretenimento, que tem muito a ver, na verdade, com o turismo. E isso não vai voltar tão cedo, não é? Ainda ontem houve uma conferência, obviamente online, do Financial Times, e estava uma pessoa da Organização Mundial da Saúde a dizer que nós podíamos estar preparados para viver, que afinal o vírus já não era 1 ou 2 anos, agora são 3 ou 4, não é? Portanto, ninguém sabe. E isso é evidente que um dos setores que mais vai sofrer com isso que é o turismo. E vai ser preciso rapidamente que o governo português, enfim, Portugal, que faça uma reflexão sobre o que é que vamos fazer com essas pessoas e de facto deixá-las sem qualquer apoio não é uma solução. Quanto a mim, também não é uma solução apoiá-las a um prazo muito alargado, vai ser preciso, sobretudo, ajudá-las a reconverter, não é? O que é que nós vamos fazer? Já te vou fazer essa pergunta, deixa-me voltar ao Pedro. Pedro, 2 questões. Primeiro, qual é que tem sido os portugueses, como é que têm reagido a esta questão dos apoios e têm-se manifestado contra esta desigualdade e como é que tu vês esta questão que a Susana falava da falta de partilha da informação oficial pela comunidade de investigadores? Bem, em relação à primeira pergunta, não sei se tenho resposta, ou seja, sei que uma das coisas que caracteriza a opinião pública portuguesa, enfim, desde que eu olhar para este é que os portugueses têm grande aversão à desigualdade, ou seja, quando se
faz perguntas sobre quais devem ser as prioridades políticas, quando se faz perguntas sobre, por exemplo, aquilo que tem a ver com o que falámos há pouco, quão progressivos devem ser os impostos, etc., etc., há um grande apoio a políticas de redução da desigualdade. Mas eu não sei bem dizer como é que os portugueses estão a reagir à desigualdade do efeito da pandemia, a não ser para dizer que aqueles que se dizem mais afetados do ponto de vista económico são também aqueles que têm menos confiança na atuação das instituições políticas e na sua resposta à pandemia, são os que têm menos confiança na ideia de que isto pode ser resolvido a curto prazo, etc, etc. Portanto, é natural que quem sente na pele os efeitos, depois obviamente que isso molda toda a sua opinião sobre o que está à volta. Sobre a segunda questão, sobre a disponibilização dos dados. Quem usa os dados, como pessoas como eu e pessoas ainda mais como a Susana e muitos outros colegas, obviamente que queremos que os dados estejam disponíveis o mais depressa possível para que possam ser analisados pela comunidade, porque muito daquilo que é a capacidade e o conhecimento técnico para lidar com esses dados, quer dizer, não está concentrada no governo, nem em organismos públicos, está dispersa pelas universidades e era muito importante que esta informação pudesse ser usada. Tenho só aqui algumas preocupações que são, entendo também que do ponto de vista dos decisores políticos e dos organismos públicos haja uma preocupação com tudo o que tem a ver com o anonimato dos dados, com a ideia de que será que eles vão ser corretamente tratados, será que eles vão ser tratados de uma forma que não colocam em causa a privacidade e os direitos das pessoas junto das quais a informação foi recolhida. Eu acho que essa preocupação é legítima, eu acho que essa preocupação pode levar a que, como sucedeu, por exemplo, nos dados da DGS sobre as infecções, tivesse havido algum atraso na sua disponibilização, mas também sei, conheço muitos casos, e a Susana conhece também, e já falámos os dois sobre isso, de situações em que essa preocupação é usada como justificação para não pôr cá fora. E, portanto, este equilíbrio tem de ser feito, mas muitas vezes se verifica que informação extremamente útil, que podia ser tratada por toda uma comunidade de pessoas que está habituada a tratar estes dados e que têm competência técnica para o fazer, uns mais para um tipo de dados, outros mais para outro tipo, e que não estão, obviamente, a maioria não está sentada a trabalhar, e muito, mas não está sentada em gabinetes governamentais. Quanto menos desses dados vierem cá para fora, mais pobre é o conhecimento que nós vamos conseguir produzir sobre tudo o que se está a passar. Então, uma pergunta, para uma resposta algo rápida, tem a ver também com dados, nomeadamente a questão de que a UTAU criticou que Portugal é o único país do euro que não tem um cenário macroeconómico e, portanto, é impossível também avaliar se o cenário existe, que existe ou está criado, é credível, não é credível, portanto, não existe, ponto final. Isso basicamente também é uma informação que era necessária, porque como é que as empresas, ou os cidadãos, ou os investigadores conseguem, ok, para onde é que vamos, o que é que o governo está à espera? Como é que nós estamos numa situação em que não existe oficialmente, obviamente deve haver não oficialmente, mas um cenário macro para Portugal? Bem, a Susana é muito mais capacitada para falar sobre isso do que eu só diria, porque tem a ver com algo que estive a observar durante algum tempo. Portugal continua a ser, apesar de melhorias nos vários observatórios e relatórios que existem da OCDE, os países que têm o processo orçamental mais opaco, quer dizer, onde menos informação vem cá para fora, onde houve melhorias, sem dúvida, todos os relatórios apontam isso, mas todos apontam também, há até um observatório no ISEC que se tem dedicado a isto, todos apontam também que permanece a opacidade, que tem sempre duas motivações possíveis. Ou não há pessoas suficientes e capacidade técnica suficiente para tornar essa informação transparente, ou não há uma vontade política de que essa informação seja transparente, porque obviamente quanto mais informação vier cá para fora,
menos quem está no poder beneficia dessa assimetria, porque também beneficia. Mas, enfim, a Susana, sobre essa questão do cenário macroeconómico, é muito mais capacitada do que eu para falar. Susana, volto para ti, nomeadamente nesta questão, mas também para perceber como é que é possível num cenário em que nós temos, primeiro, estamos numa situação, ainda estamos de emergência, de graves problemas sociais derivados da pandemia, que injetámos 800 milhões, mais 800 milhões no novo banco e temos atitudes como prémios milionários, podemos dizer milionários à administração e até inclusive pagar prémios de assinatura a administradores muito acima dos valores de mercado. Isto obviamente que não abona em nada pela questão da correção das desigualdades, mas muito menos também por uma questão de princípio. Como é que tu vês estas duas situações? Então, muito bem. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre o cenário macroeconómico. A crítica da UTAU foi relativamente à ausência de um cenário macroeconómico agora, em face da crise Covid-19, porque, na verdade, o Governo apresenta um cenário macroeconómico todos os anos quando nos documentos do processo orçamental, e eu devo dizer que eu faço parte do painel do tal Instituto do ISEG, chamado Budget Watch, e uma das coisas em que o Governo, e que é verdade que Portugal continua a estar muito para trás em termos de transparência do processo orçamental, mas um dos aspectos que de facto até foi assinalado como melhoria, tanto no relatório deste ano, certamente do Budget Watch, e julgo que no do ano passado também, foi precisamente que neste momento o modelo macroeconómico, o famoso cenário macroeconómico, está mais bem justificado, tem uma análise de sensibilidade mais cuidada e está mais em linha com as diferentes projeções de outros organismos independentes internacionais e depois também o Conselho de Finanças Públicas. A crítica da UTAU foi relativamente agora, neste momento, vai haver um orçamento, agora já não se chama retificativo, chama-se suplementar, e portanto vamos esperar que no momento em que o Ministro das Finanças nos apresente esse orçamento, surja o famoso cenário macroeconómico, porque senão não faz nenhum sentido, tu não podes fazer um orçamento sem ter projeções macroeconómicas subjacentes, porque tu tens de fazer uma série de previsões o que é um orçamento? O orçamento é uma previsão de receita e apresenta tetos de despesa e no fundo uma previsão de onde é que tu contas gastar aquele dinheiro, mas se tu não tens um cenário macroeconómico, como é que vês por um lado que receitas é que vais ter ou que esperas ter em face das tuas políticas e depois também que impacto esperado é que vão ter as despesas que eventualmente vais fazer, por exemplo, enfim, e no caso então desta crise, por maioria de razão. Portanto, isso parece-me que a UTAU fez bem de assinalar, vamos esperar para ver se no momento em que o famoso orçamento suplementar aparecer, o cenário macroeconómico chega. Eu também devo dizer que aquilo que o Budget Watch tem, naquilo que tem criticado a transparência orçamental, tem muito a ver com a forma como a informação vem apresentada, ou seja, é muito difícil para pessoas como eu, que todos os anos vão pegar no relatório do Orçamento de Estado para tentar perceber como é que evoluiu a despesa numa determinada política, aquilo vem sempre muito confuso, é confuso, portanto não há uma estabilidade na forma como a informação vem apresentada, há a informação que vem em quadros, há outra que vem em parágrafos, tens de estar lá a fazer um bocadinho de procura no texto, enfim, portanto há de facto esse problema, enfim, depois há várias outras questões que têm a ver com a própria participação de cidadã nos orçamentos, que também não tem algumas lacunas em Portugal, portanto há vários aspectos que realmente Portugal, embora esteja a melhorar, está ainda no lugar mais ou menos 20 e qualquer coisa no ranking da transparência orçamental do Instituto Internacional para a Transparência Orçamental, que é, digamos, um consórcio de think tanks nacionais e em que o braço, vamos dizer, português desse instituto é de facto o Instituto das Políticas Públicas no ISEG. Muito bem, portanto isto é relativamente agora, relativamente ao novo banco, vamos lá então ao elefante na sala. Desigualdade uma das coisas, e sobre, sim, aliás, uma das coisas em que o Budget Watch tem criticado a transparência orçamental
é precisamente que relativamente a todas estas contingências, despesas contingentes que o Estado tem que fazer, não existe muitas vezes uma clareza na apresentação dos documentos que tenha um quadro plurianual e são despesas contingentes, portanto são despesas que vão acontecer se um cenário se verificar, mas estes cenários é evidente que o Governo em princípio consegue pôr probabilidades em cima desses cenários, não é? Em princípio, enfim, tem de conseguir e, portanto, uma das coisas que nós temos criticado nos documentos orçamentais é, de facto, uma ausência de um capítulo dedicado a este tipo de despesas e a ver qual é que é a probabilidade, por um lado, de nós destas despesas virem a ser realizadas, e no caso do novo banco eu devo dizer que é evidente, quer dizer, que o pacote que foi prometido à Lone Star como um pacote contingente. No caso, portanto, a Lone Star comprou o novo banco, não é? E na altura o governo fez uma garantia e disse: se vocês tiverem perdas, nós vamos era óbvio que era evidente que isso quer dizer, exatamente, claro. Que não tinha contingência nenhuma, portanto, esse era um típico em que, e de facto todos os anos têm exercido essa opção, e portanto esse era um típico em que se houvesse a tal transparência orçamental, uma das dimensões mais importantes da transparência orçamental é esta dimensão plurianual, era de facto no momento em que o novo banco foi vendido à Lone Star, tinha lá um quadro plurianual e tinha lá a probabilidade, nós estimamos com uma probabilidade, enfim, na minha opinião seria de 1, mas se calhar o Ministro das Finanças não quereria pôr lá esse número, mas uma probabilidade bastante elevada, que vamos ter que fazer estas despesas nos anos seguintes, e isso permite também às pessoas que olham para o processo orçamental e acima de tudo os eleitores e as eleitoras que são verdadeiramente os clientes do processo orçamental, poder avaliar uma decisão, porque as decisões dos governos têm uma dimensão plurianual, têm uma dimensão ao longo do tempo, e se tu tens um orçamento que é meramente uma fotografia do que está a acontecer naquele ano, estás a esconder informação importante às pessoas, e isso é evidentemente uma das dimensões em que a transparência orçamental mais beneficiaria. Agora, por outro lado, enfim, esta despesa já agora estava prevista no orçamento, aliás eu sou uma das signatárias de um documento com outras pessoas em que nós fomos precisamente com a Transparência e Integridade em Portugal, foi uma iniciativa dessa associação, fomos precisamente ao orçamento, fomos ver o que é que lá está de despesas deste género, que neste momento de crise faria todo o sentido serem evitadas, e uma delas era evidentemente esta, e há outras transferências para o sistema bancário de menor monta que estão previstas no orçamento de 2020 e que de facto, enfim, elas estão previstas, portanto a autorização de despesa foi dada pelo Parlamento, portanto não há nada de ilegítimo no facto do Governo ter feito estas transferências, depois não vou entrar agora aqui na querela política que interessa menos. Outra coisa é perceber se num contexto de emergência, num contexto em que lá está, como eu e tu discutimos, como discutimos aqui já os três, a rede que foi desenhada tem muitos buracos, se é ou não é legítimo do ponto de vista político substancial e não formal, porque formalmente é evidente que aquela ordem tinha legitimidade para ser dada, se devia ou não devia ter havido uma discussão mais alargada, e sobretudo porque houve apelos a isso, um deles assinado por mim e por um conjunto de outras pessoas, para vamos lá pensar se de facto estas despesas que aqui estão, como outras transferências, por exemplo para parcerias público-privadas, fazem ou não fazem sentido. E portanto isto aqui para pegar na tua questão da desigualdade, repara, nós temos na Europa neste momento governos conservadores, como o governo austríaco, como o governo dinamarquês, enfim, quando eu digo conservadores, digo em todo o caso mais à direita do que o governo português, que é um governo do Partido Socialista, que estão com condições draconianas quando metem dinheiro nas empresas, condições que têm que ver com, por exemplo, a utilização de paraísos fiscais para estratégias agressivas de otimização fiscal, que têm que ver com esta questão do pagamento, distribuição de lucros, pagamentos de prémios, pagamentos de dividendos, é todo um pacote que no fundo mostra que nós podemos estar a pôr dinheiro numa empresa para depois, uma parte desse dinheiro, porque o dinheiro no fundo é fungível, ir parar a contas bancárias chorudas, e é um pouco incompreensível disto. Seja, mas deixa-me só, isso nem sequer é novidade, tendo em conta que, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos na crise financeira de 2011, eles não meteram dinheiro de qualquer das maneiras. Eles meteram dinheiro, mas ficaram com a empresa, e a empresa só voltou. Aliás, o Lloyds foi a mesma coisa, quer dizer, quem ficou com as empresas foi o próprio Estado, e nos Estados Unidos ficaram com parte das empresas. Portanto, não foi, olha, tomem lá dinheiro e agora, e depois, olha, fundo perdido ou uma coisa qualquer. Não, isso é muito interessante, porque se tu fores ver nos Estados Unidos tens sites de internet dedicados a essa compra de ativos tóxicos na altura da grande crise de 2008, com a falência da Lehman Brothers, e tens lá hoje em dia o que é que foi de facto, como é que muitos desses empréstimos que na verdade configuraram entradas no capital das empresas acabaram por ser pagos, e em Portugal aliás dinheiro. E o Lloyds deu dinheiro.
Pronto, e uma das coisas que não dá dinheiro. Aqui não dá dinheiro e é suposto, porque isto que nós estamos a fazer ao Novo Banco já agora são empréstimos. Portanto, outra das coisas que os tais quadros plurianuais num ambiente de maior transparência orçamental, como nós devemos exigir, e devemos exigir ainda mais no momento de crise que estamos a atravessar, era um quadro plurianual também que depois dissesse com que probabilidade é que nós esperamos ter esta receita de volta. De facto, quem é que acredita no Ministério das Finanças que estes empréstimos que estamos a fazer ao Fundo de Resolução do sistema financeiro vão ser pagos de volta e a probabilidade é muitíssimo baixa. Mas eu devo dizer que há sempre aqui, como é que eu tenho de dizer, Marco, isto não é o único exemplo, há uma tradição portuguesa de meter o dinheiro nas empresas, sem que depois a governance das empresas, o que é que eu quero dizer pela governance? Quer dizer os mecanismos de decisão que depois são internos às empresas, protejam quem lá meteu dinheiro. A TAP, aliás, é um exemplo claríssimo disso. Eu ia-te falar nisso, nós já não temos muito, já não temos tempo, mas eu claramente a TAP é um desses, aliás, e achei extremamente ridículo, por exemplo, o Ministro da Tutela, o Pedro Nuno Santos, estar a dizer inclusive que a TAP já era mal gerida antes do Covid aparecer. Bom, mas se a TAP era mal gerida, o governo tem 50% dos direitos de voto. Mas não, tem 5%. Não, tem 50% dos direitos de voto e tem 10% dos direitos financeiros, que é uma coisa diferente. Não. O governo tem 50% dos direitos de voto nas chamadas decisões estratégicas, mas o que vem a ser uma decisão estratégica, dir-me-ás tu, não é? Porque nas decisões operacionais da empresa só tem 5%. E aliás, em fevereiro andávamos a discutir o pagamento de prémios aos quadros superiores da empresa e o ministro era contra, o Miguel Frasquilho da Par Pública era contra, portanto são proprietários de metade da TAP e no entanto não puderam fazer nada contra o pagamento desses prémios e neste momento estamos em riscos de perder outra vez o nosso dinheiro. E no Novo Banco é um pouco também isso, porque repara, o que nós fizemos foi no fundo uma situação em que coletivizámos as perdas daquilo, portanto garantimos à Lone Star, se vocês perderem dinheiro nós estamos cá para pagar, mas se vocês ganharem dinheiro o dinheiro é vosso e aliás como se vê na concretização destes prémios e é um pouco bizarro, temos de terminar. Ficamos certamente para outro programa para falar sobre esse tema, nós já não temos mesmo mais tempo hoje, obrigado aos dois por terem aceito o convite e nós voltamos já com o programa com as melhores da semana. Bem-vindos às melhores da semana. Começamos com uma fotografia do momento caricato das últimas semanas, que foi as festividades do 1º de maio, em que claramente ficou comprovado que o Covid não se apanha perante um membro do partido ou com o cartão da CGTP. Depois temos uma imagem da CMTV em que fica por saber qual é que foi o critério jornalístico para entrevistar alguém que tem uma folha de couve na boca. Depois seguimos para uma capa extraordinária em que basicamente temos no Diabo agora uma publicação que é bastante mais séria do que uma boa parte dos mídias portugueses. E por fim temos a nova máquina portátil de fazer dinheiro, que muita falta nos daria. Muito obrigado por estarem desse lado. Até para a semana.